Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 35 nesta noite. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos nessa noite. Amados, este texto que nós lemos, que fala sobre Jesus apazigua a tempestade. Esse texto, este milagre de Jesus, ele vai compor, juntamente com outros 35 milagres de Jesus que estão registrados nos 4 evangelhos. Ao serem inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escreverem Mateus, Marcos, Lucas e João, o Espírito Santo vai encaminhá-los, vai direcioná-los e inspirá-los a escrever acerca de alguns milagres. E por isso hoje nós temos cerca de 35 milagres que Jesus realizou durante o seu ministério, que estão descritos na palavra do Senhor. Porém, nós bem sabemos que não foi 35 milagres que Jesus realizou, mas ele realizou muitos e muitos e muitos milagres durante o seu ministério. Prova disso é que o próprio apóstolo João, no capítulo 21, versículo 30 e 31 do evangelho que leva o seu nome, ele vai relatar dizendo que Jesus ele fez diversos milagres, porém estes foram escritos para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, possamos ter vida em Jesus. Então, ou seja, os milagres que o Senhor realizou, eles servem para nós no dia de hoje, para mim e para toda a humanidade, para que de fato possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E que crendo, ou seja, aquele que nele crer, vai receber o quê? Vida. E Jesus ele vai dizer vida com abundância. Então, cerca de 35 milagres. Porém, quando nós estudamos um pouquinho mais da palavra do Senhor, tentando esmiuçar estes milagres, nós vamos poder dividi-los em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo formado por milagres de pessoas que foram até Jesus para pedir um milagre para si mesmo. Preste atenção, primeiro grupo, pessoas que foram até Jesus para pedir para si mesmo. Este texto que nós lemos é um milagre que está inserido neste grupo, porque os discípulos acordaram Jesus, despertaram Jesus, para que pudessem ser salvos, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. E aí nós temos outros milagres. O segundo grupo de milagres, o segundo grupo é formado por pessoas que foram até Jesus, mas não para pedir para si mesmo, mas para pedir por alguém. Aqui nós vamos ver a questão da intercessão. E é por isso que nós bem dizemos que nada do que está aqui na palavra de Deus é por acaso, mas tudo é
por um propósito, ou seja, até a genealogia, que muitas das vezes a gente gosta de pular quando está fazendo a leitura bíblica anual, ou seja, até ali tem milagres, ou seja, até ali tem segredos da parte de Deus que, se a gente se atentar, a gente vai conseguir, na nossa meditação, extrair lições e aprendizado para a nossa vida. E por que eu digo isso? Porque nos milagres de pessoas que foram até Jesus para pedir por alguém, aqui está inseridos 5 grupos da sociedade, ou seja, família, parente, amigos, colegas de trabalho e até desconhecidos. Ou seja, a intercessão abrange todas essas áreas. Milagres, pessoas que foram até Jesus para pedir por um desconhecido. Você iria clamar, jejuar, buscar a Deus por um desconhecido? Na Bíblia nós temos milagres que falam sobre isso. Milagres de pessoas que foram buscar por alguém da sua própria família, por exemplo, Jairo. Temos pessoas que buscaram por parente, porque a gente sabe que família é o quê? É o pai, a mãe e o filho. O restante são nossos parentes. E nós temos aqui também questão de colega de trabalho. Aleluia. Então, este é o segundo grupo de pessoas. E há o terceiro grupo. O terceiro grupo, este é o maior. Este terceiro grupo é o grupo de milagres que Jesus realizou, não porque alguém foi até ele para pedir, ou porque alguém foi até Jesus para interceder por alguém, não. Mas esse terceiro grupo é formado por milagres que Jesus é quem decidiu fazer, Jesus é quem decidiu realizar na vida de alguém. E quando nós vamos estudar um pouquinho mais, sabe o que é mais interessante? É que no primeiro grupo, ou seja, ele representa apenas 17% dos milagres. O grupo dos milagres que Jesus resolveu fazer, o dia que os milagres que Jesus acordou assim, vamos conjecturar, né? Jesus acordou e falou: hoje eu vou abençoar alguém. Hoje eu vou fazer um milagre na vida de alguém. Ou seja, representa 50% dos milagres que estão descritos na palavra do Senhor. Sabe o que isso significa para mim e para a tua vida? Que é muito bom, sim, nós clamarmos, buscarmos ao Senhor, ir até Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, faz um milagre na minha vida, Senhor, faz um milagre na vida da minha esposa, né, do meu cônjuge, do meu filho. Ou seja, é muito bom, é importante tudo isso. Inclusive, temos base bíblica para isso, onde o próprio Jesus Cristo vai dizer o quê? Aquele que pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus também vai dizer, né, que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. É muito importante, sim, você continuar buscando, intercedendo por alguém, jejuando, é importante. Porém, o que nós precisamos ter a certeza e a convicção de que muito mais do que os milagres que nós pedimos e recebemos da parte de Deus, são os milagres que Jesus é que decidiu realizar na nossa vida. Ou seja, a maioria dos milagres que eu já recebi, a maioria dos milagres que você já recebeu, não é porque você pediu, não é porque você clamou, não é porque você orou, você jejuou, mas é porque Jesus decidiu fazer esse milagre na tua vida. Aleluia! Por isso nós somos fruto de um milagre. Você é um fruto do milagre de Deus. Aleluia! E quando nós adentramos neste texto que nós lemos, nós vamos aprender algumas lições. E a primeira grande lição que nós vamos começar a aprender aqui é que tudo que Deus faz é com um propósito. Eu já falei essa palavra aqui. Tudo é com um propósito, nada é em vão, nada é por acaso, nada é por mera coincidência, não. Quando Jesus ele dá a ordem aos seus discípulos: entrem no barco e vamos para a outra margem. Já estava anoitecendo, os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que do outro lado da margem tinha uma vida preciosa para ele. Do outro lado do mar da Galileia, que na verdade é um grande lago de água doce, tinha uma alma preciosa para Cristo. Tinha uma pessoa que era totalmente desprezado pela sociedade. Tinha alguém que as pessoas olhavam para ele e diziam: esse aqui não tem mais jeito. Só que Jesus é aquele que dá jeito. Lá do outro lado da margem tinha alguém que ninguém mais apostava nele. Não, esse aqui é só daí para pior e esperar a morte. Mas Jesus tinha um plano na vida de um homem do outro lado da margem.
E é por isso que Jesus manda os seus discípulos, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Sabe o que eu aprendo aqui? É que um dia eu e você também foi alguém rejeitado pela sociedade. Eu e você um dia, outrora, fomos alguém que alguém olhou e disse, esse aí não tem mais jeito, esse aí é um bêbado, esse aí é um drogado, esse aí é isso, é aquilo. Porém, lá do alto e sublime céu, Jesus estava olhando e dizendo, esse aqui tem jeito sim. Esse aqui tem jeito sim, porque eu vou transformar a vida dele. Eu vou transformar a vida dela. Quando nós vamos estudar um pouquinho acerca do gadareno, né, que nós estamos falando aqui, que estava do outro lado da margem, após ser transformado por Jesus, após ser liberto de uma legião de demônios, aquele homem vai se transformar num missionário. Aquele homem, através da mensagem deste homem, toda a Decápolis, ou seja, uma região formada por 10 cidades, vão ouvir falar de Jesus. E não apenas ouvir, mas vão ver naquele homem a transformação que Jesus realizou. Aleluia. E é por isso que o Senhor tem resgatado você. E pessoas têm visto a transformação que Jesus tem feito na tua vida. Se você fizer uma autoanálise, nós estamos chegando no final do ano, a gente sempre gosta de fazer isso, né? Mas faça uma autoanálise da sua vida. Quem era você e quem hoje é você? Continuamos sendo nada, pó, barro e cinza, mas o Senhor tem nos limpado, tem nos restaurado, tem nos levantado, colocado de pé. Aleluia, para que possamos ser missionários no caminho do Senhor. E essa palavra também nos ensina, sabe o quê? Que aquela pessoa que você tem intercedido por ela, o Senhor também tem um plano, um propósito na vida dessa pessoa. E Ele é aquele que vai entrar com salvação. Aleluia, porque Ele deseja entrar com salvação dentro da tua casa, na tua vida, na tua parentela. Você crê, quantos crê nessa noite que o Senhor Jesus vai salvar na tua casa, vai entrar com salvação no meio da tua família? Oh, glória a Deus! Isso é um milagre, isso é algo, uma lição que nós aprendemos neste texto. E quando nós avançamos mais um pouquinho, nós vamos agora entender que o conhecimento, o recurso e até o nosso network, ou seja, as amizades que nós temos, na grande maioria das vezes não vai servir de nada para nós no meio da tempestade. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, a maioria era o quê? Pescadores. Se fosse Mateus, por exemplo, entrando em desespero, se fosse Mateus entrando em pânico, tudo bem. Tudo bem, por quê? Porque ele era simplesmente, a profissão dele era outra, ele era um cobrador de impostos. Entrar no lago, né, no mar da Galileia apenas umas vezes por ano, né, para poder se divertir, relaxar com a família, não é verdade? Mas a maioria ali era pescadores. A maioria ali eram homens conhecedores do mar. A maioria ali eram homens que tinham conhecimento com relação à navegação, ao remo, né, a dirigir ali, né, a embarcação, a guiar, a direcionar, né, conhecendo o vento, né, o vento está vindo de lá, o vento está vindo de cá, então vamos, né, a gente quer ir para aquela direção, ou seja, conheciam o mar, tinham um conhecimento muito grande acerca do mar da Galileia e das questões de navegação. Porém, no meio da madrugada, a tempestade vem. No meio da madrugada, o vento começa a soprar forte. No meio da madrugada, as ondas estão altas e a palavra de Deus diz que as águas começam a entrar dentro da embarcação. E aqui nós vamos observar que estes mesmos homens que dominavam questões da navegação, que eram conhecedores, viviam da pesca, isso era a profissão deles, o conhecimento deles não serviu de nada. O conhecimento, a habilidade que eles tinham não serviu para poder livrá-los da tempestade. Mas eles entraram em pânico, entraram em pavor, temeram pela sua própria vida. Isso nos traz uma grande lição. Sabe por quê? Porque quando passamos pela tempestade, é o momento entre uma relação, é apenas entre nós e o Senhor Jesus Cristo. No meio da tempestade, o meu conhecimento,
o meu recurso financeiro, independente de qual seja o seu recurso financeiro, muito ou pouco, não vai ser suficiente para tirar você do meio da tempestade. Aqui nós vamos ver que as amizades que nós temos, sim, muitas das vezes até nos abrem portas. Pessoas que conhecemos, né, o Senhor direciona, abre portas, mas no meio da tempestade não vai poder nos ajudar. O nosso conhecimento, a nossa habilidade, o dinheiro não vai poder ajudar ninguém no meio da tempestade, no meio da prova. O único que pode te socorrer se chama Jesus de Nazaré. O único que pode socorrer alguém no meio da tempestade não é o dinheiro, não é o conhecimento, não é qualquer outra habilidade, não é as amizades, mas se chama Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas. Ele apenas é quem pode nos socorrer no meio da tempestade. Aleluia! E nós precisamos ter essa certeza, nós precisamos ter confiança nisso. Porque muitas das vezes, no meio da tempestade, nós queremos recorrer a tantos meios e a tantas pessoas e nos esquecemos de recorrer a Ele. Sabe por quê? Porque a situação aperta tanto, a dificuldade aperta tanto, o vento está vindo tão forte, a gente está vendo que vai ser o nosso fim, que não estamos mais aguentando. E aí a gente começa a buscar alternativas, tenta buscar respostas em lugares que não vamos encontrar, em pessoas que não vamos encontrar, mas apenas Jesus é a resposta que nós precisamos. Apenas em Jesus é aquele que nós possamos confiar de olhos fechados. Aleluia, porque Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele sabe qual é a tua força. A palavra de Deus diz que Ele não te dá aprovação maior do que você não possa suportar. Talvez você esteja dizendo, eu estou vivendo uma provação muito grande. Eu estou vivendo um vendaval muito forte na minha vida, não estou aguentando. Mas Jesus, Ele está dizendo para você, eu sei até onde você pode suportar. Ele não está te desamparando, mas Ele conhece a tua força. Nessa noite Ele quer renovar a tua força nessa noite, para que você continue dentro do barco navegando em direção ao outro lado. Quando falamos em outro lado, nós também podemos nos lembrar de uma promessa. E qual é essa promessa? É carro? É casa? É riqueza? Não. Essa promessa é morar na Nova Jerusalém. Aonde tem uma praça, onde as ruas são de ouro, onde os muros são de jaspe. Aleluia, onde tem um trono e aquele que está no trono se assemelha com jaspe. Aleluia. Ou seja, aonde há um rio, aonde lá não vai precisar do sol, não vai precisar da lua, porque a luz do Senhor é que vai clarear aquele ambiente. Esta é a promessa que eu tenho na minha vida, essa é uma promessa que você tem na tua vida, aleluia. Ou seja, quando falamos de outro lado, nós estamos no meio do mar que representa este mundo, e neste mundo nós vamos sim passar por aflições. Você não foi enganado por Jesus, não. Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições. Alguns se deixam enganar, achando que estar no caminho vai ser só bonança. Não, mas Jesus está dizendo, você vai passar por aflição, mas para cada dia do ano, Jesus tem um não temas para você. É isso que é o mais interessante, porque tem um outro texto, se eu não me engano, é 1 João, só não me recordo o versículo, vai dizer que a minha fé, a tua fé, é a vitória que vai fazer você vencer este mundo. É através da fé que nós vamos vencer. É através da perseverança que nós vamos vencer. Aleluia. Então, ou seja, nós estamos dentro de uma embarcação, vivendo neste mundo, indo para um outro lado, que é em direção à terra prometida. E no meio deste barco, o inimigo ele vai sempre se levantar contra as nossas vidas, querendo afundar o nosso barco, querendo nos fazer naufragar, querendo nos fazer tirar do foco, da direção do outro lado, nos desviar para um lado, nos desviar para o outro, pelo outro, ou até mesmo ficar parado, sem seguir em frente. O inimigo vai fazer isso, mas que nós possamos continuar firmados na rocha que é Jesus Cristo, que nós possamos continuar focados no alvo que é Jesus, para que possamos chegar do outro lado. Aleluia. Então, quando nós olhamos para este texto,
Nós vamos entender isso, que o meu recurso financeiro não vai ser capaz de me livrar, quem sabe, de uma enfermidade. Não é verdade? Tem muitas enfermidades que eu posso ir lá, comprar um remédio, a medicação alivia, melhora, mas tem muitas enfermidades que só Jesus é quem pode curar. A grande maioria. E a enfermidade da alma? E a doença da alma? O remédio da farmácia alivia alguém? Não, é só Jesus é que pode curar. Ou seja, aqui nós vamos ver que a gente pode até achar que eu vou conseguir resolver o meu problema, mas não. Jesus está ensinando, olha, você só vai resolver este problema, você só vai passar por esta tempestade se eu estiver em primeiro lugar na tua vida. E quando nós avançamos um pouquinho mais, nós vamos extrair uma outra grande lição, que é o silêncio de Jesus nos incomoda. O silêncio de Jesus me incomoda. O silêncio de Jesus incomoda você. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver que os discípulos estão o quê? Apavorados, desesperados, tentando, quem sabe, conjecturando eu aqui, quem sabe com um baldinho, tentando jogar as águas para fora do barco, quem sabe tentando fazer alguma manobra, alguma estratégia para poder se manter vivo, não morrer, não naufragar. Ou seja, mas eles estão desesperados. Mas quando eles olham para um cantinho, lá está Jesus dormindo, numa almofada. Ou seja, eles ficam incomodados com isso. Como pode? Nós estamos aqui à beira da morte, à beira de morrermos, de perder a nossa vida. E Jesus está em silêncio, dormindo. E Jesus está quietinho no lugar dele ali. Ou seja, quando trazemos isso para a nossa vida, muitas das vezes nós também vivemos o silêncio de Deus. Nós oramos, buscamos, Senhor, preciso de uma resposta. Senhor, preciso de um direcionamento. Senhor, preciso do teu auxílio, preciso do teu socorro nisso. Senhor, preciso deste milagre, preciso dessa bênção. Ou seja, nós clamamos, buscamos, jejuamos, fazemos propósitos com Deus, mas Jesus está em silêncio. E muitas das vezes isso nos incomoda, porque nós somos imediatistas. Nós não queremos as coisas para agora, não, nós queremos as coisas para ontem. Não é verdade? Nós já queremos acordar de manhã e que tudo já esteja resolvido. Todos os problemas já estejam resolvidos, todas as tempestades já se transformaram em bonança. Nós somos dessa forma. Aleluia. Só que o fato de Jesus estar em silêncio, isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. O fato de Jesus estar em silêncio não quer dizer que eu estou sozinho na caminhada. Não quer dizer que eu fui abandonado, não. Mas Jesus, ele ainda continua presente na nossa vida. Porque mais à frente nós vamos ver, nós vamos entender que Jesus é aquele que tem autoridade. Autoridade no céu, na terra e no mar. Porque quando ele vai acordar, vai ser despertado pelos seus discípulos, ele vai dizer, vento, acalma-te. Vento, aquieta-te. Ele vai dar a ordem para o vento e o vento vai obedecer. Ele vai dar ordem para as águas do mar e elas vão obedecer. Isso fala de autoridade. O nosso Senhor tem autoridade. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para a glória dEle. Ou seja, quando Ele fala, quando Ele abre a boca, quando Ele libera uma palavra, tudo tem que obedecer ao que Ele fala. Só que muitas das vezes nós estamos vivendo este período de silêncio. Quem aqui já não viveu esse período ou está vivendo este período? Onde você só quer uma resposta, onde você só quer que Deus fale com você, de repente, através de um vaso, de uma profecia, de alguma forma que você peça, Senhor, fala comigo dessa forma. Mas Deus não fala. Deus não faz dessa forma, Deus está em silêncio. E isso nos incomoda. Isso nos tira o sono. E muitas das vezes até pensamos que o Senhor nos abandonou. Muitas das vezes até pensamos que estamos sós na caminhada, na jornada, mas não. O Senhor, Ele está contigo.
O Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor não vai deixar você desamparado, não. Ele pode até estar em silêncio, mas Ele continua trabalhando. Você pode não estar vendo Ele trabalhar, mas Ele está trabalhando por você. Ele está te guardando, Ele está te dando livramento. Às vezes você está questionando, reclamando por que Deus não fala com você, mas você não ouve a voz dEle, mas você pode ver o que Ele está fazendo na tua vida. Quantos livramentos você já não recebeu da parte do Senhor nessa semana? Livramentos, quem sabe, até de morte mesmo, que você viu nitidamente que seria o teu fim. Mas o Senhor estava trabalhando por você. Jesus, ele vai dizer, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Eu e você precisamos de um descanso, não é verdade? Na nossa rotina, do nosso trabalho, tanto problema, tantas coisas que acontecem, e às vezes a gente precisa tirar até umas férias para aliviar, acalmar a cabeça, colocar os pensamentos em ordem. Mas Jesus, ele não descansa, mas ele trabalha 24 horas por mim e por você. Aleluia. Então nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa convicção de que você não está só, de que você não foi abandonado, mas que Jesus está trabalhando por você. Aleluia. E os discípulos estão incomodados com aquilo. Estamos aqui perecendo, quase morrendo, e Jesus está dormindo. Então eles vão lá e despertam Jesus. E diz assim, mestre, não importa que pereçamos? E Jesus, ele vai se levantar. Só que aqui nós vamos aprender uma outra grande lição que esse texto nos ensina. E que lição é essa? De que mesmo no silêncio, eu já até falei sobre isso, de que mesmo no silêncio, mas ele continua no controle da situação. Porque aonde é que Jesus estava dormindo? Porque onde a Bíblia diz que Jesus estava com um travesseiro, uma almofada e dormindo? Aonde que era? Na popa. Não é verdade? Na popa do barco estava Jesus. E quando nós vamos estudar um pouquinho sobre as embarcações daquela época, nós vamos entender que a popa do barco, que é uma parte assim do meio, um pouco mais para o final da embarcação, era justamente a parca onde tinha o leme, onde estava o capitão da embarcação. Era justamente o lugar que o capitão ficava para poder direcionar a embarcação. O que Jesus nos ensina aqui? De que ele pode até estar em silêncio, mas se ele é o capitão do meu barco, se ele é o capitão do teu barco, então não precisamos nos preocupar com nada. Não há motivos para entrarmos em pânico. Não há motivos para entrarmos em desespero. E é como tem alguns até que querem tirar a sua vida. Não precisamos de nada disso. Só precisamos ter Jesus dentro do nosso barco. Só precisamos ter Jesus na nossa embarcação e colocá-lo como capitão da nossa vida. Senhor, Tu és o meu capitão. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem me direciona. Se for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se for para a direita, eu vou para a direita. Para onde o Senhor quer me levar, eu vou te obedecer. Precisamos colocá-lo como capitão da nossa vida. Não basta apenas ter Jesus dentro do nosso barco. Não. Porque muitos até têm Jesus no seu barco, mas não colocam ele na direção da embarcação. Muitos, Jesus entra no meu barco, entra na minha vida, mas fica sentadinho aqui, Jesus. Quando eu precisar, eu te chamo. Aleluia. Quando no momento do sufoco, do desespero, aí eu vou lembrar que o Senhor está sentadinho aqui, eu vou te acionar. Ou seja, trata Jesus como o gênio da lâmpada. Mas ele não é isso para nós. Não. Mas muitos querem tratar Jesus assim. Só querem receber as bênçãos do Senhor, mas não quer receber o Senhor por inteiro na sua vida. Quer recebê-lo em parte. Senhor, entra na minha casa, senta aqui, Senhor, nesse sofazinho, mas deixa que eu vou controlar a minha vida. Deixa que eu vou fazer o que eu quero fazer. Ah, Senhor, a tua palavra, a tua Bíblia diz que não é para fazer isso? Não, mas Senhor, mas não tem nada a ver, não. Eu vou fazendo aqui, depois eu peço perdão. Ah, Senhor, a tua palavra diz que não é por esse caminho, não, mas não tem problema não, Senhor. Continua no meu barco aqui, mas deixa eu fazer, eu sei como resolver.
Tem pessoas que agem dessa forma e muitas das vezes quebram a cara. Aleluia. Mas que nós possamos ter essa certeza, essa convicção de que queremos ter Jesus, já temos Jesus na nossa embarcação, mas que precisamos colocá-lo como capitão da nossa vida. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu vou te obedecer. Meus irmãos, todo ano, nos últimos 4 anos, vamos colocar assim, eu sempre comecei a traçar, chegando no final do ano, para o início do novo ano, eu sempre comecei a traçar algumas metas. Sempre 10 metas, né? 10 metas. Em todas as áreas da minha vida. Eu colocava lá, meta 1 para esse ano, meta 2 para esse ano. Enfim, 10 metas. Eu sempre fiz isso nos últimos anos. E eu vou falar para você que tinha ano que às vezes uma meta acontecia, 2 metas acontecia. Mas para esse ano de 2021 que nós estamos, quando findou 2020, para começar 2021, eu meditando na palavra do Senhor, Jesus colocou no meu coração e eu falei, Senhor, para esse ano eu não vou traçar nenhuma meta. Para esse ano eu não vou escrever nenhuma meta. Mas a minha meta vai ser orar, buscar a tua face e perguntar para o Senhor, o que o Senhor tem para mim em 2021? A minha meta foi apenas essa. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida em 2021? E eu falo para você que este foi o melhor ano da minha vida até então. Em todas as áreas. Sabe por quê? Porque eu traçava metas, apresentava as metas para o Senhor. Tem aquele texto de Provérbios, né, que fala, apresente ao Senhor, né, os teus planos e eles darão certo. Eu fazia tudo isso. Mas quando eu fiz, Senhor, o que o Senhor tem para mim em 2021? O Senhor começou a revelar para mim tudo aquilo que Ele queria, aonde Ele queria que eu melhorasse, o que Ele queria que eu fizesse, aquilo que Ele queria me direcionar. E eu, Senhor, eis-me aqui. E esse foi o melhor ano da minha vida, para a glória do Senhor. Sabe por que eu falo isso? Para servir de testemunho para você. Porque muitas das vezes nós queremos traçar tantas metas, tantas coisas. Mas e o que Deus tem? E o que Deus tem para mim? A gente se esquece. O que o Senhor tem para mim, Senhor? Qual a meta que o Senhor tem para mim em 2022? Não é verdade? A gente, Senhor, em 2022 eu quero a minha casa própria. Senhor, em 2022 eu quero ser promovido no trabalho. Senhor, em 2022, a gente coloca tanto, meu irmão, não está errado não. Coloque a sua meta, nós falamos aqui sobre os milagres. Só que nós também precisamos entender a importância de falar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque Ele é prioridade para nós. Porque às vezes nós queremos ir por um caminho, mas o Senhor quer nos levar por outro caminho. Porque os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito é maior do que os que nós temos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são maiores e mais altos do que os planos que eu faço. Aleluia! Que nós possamos perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender isso. Que nós precisamos ter Jesus na nossa embarcação. Quantos aqui tem Jesus dentro do teu barco? Quantos aqui tem colocado Jesus como capitão dentro da tua embarcação? Aleluia! Se você ainda não tem colocado Jesus como capitão, como centro, essa é a noite para você poder dizer, Senhor, eu quero que a partir de hoje o Senhor me direcione. Senhor, a partir de hoje me guie. Senhor, a partir de hoje, o que o Senhor tem para a minha vida? Aleluia, coloque Ele como capitão da tua vida nessa noite. Meus irmãos, nós já falamos que Jesus ele tem poder no céu, na terra, no mar. Tudo tem que obedecer à voz de Deus. Quando Ele dá uma ordem, até o diabo tem que obedecer. Quantos testemunhos nós já ouvimos aí de missionários, de pessoas passando por problemas difíceis, sem comida, sem alimento, e outros estavam do lado de fora zombando, né? A pessoa lá orando, Senhor, manda o pão, Senhor, manda o alimento, e outros estavam de fora, né? Zombando, eu vou lá comprar um alimento, vou colocar na porta dele, para ele achar que é Deus. Quem já ouviu testemunhos assim? São muitos, e verídicos. Ou seja, quando Deus dá ordem, até o inimigo tem que obedecer.
porque Ele é o maior, Ele é o grandão. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é a importância de termos Jesus dentro da nossa embarcação. Porque quando Ele está dentro do barco, aleluia, Ele se coloca de pé e libera uma palavra de vitória. No meio da tempestade, o Senhor tem uma palavra de bonança para a tua vida. Essa tempestade que você está vivendo tem data e hora para acabar. Essa tempestade, esse vendaval, este deserto que você está vivendo tem hora para terminar, porque o Senhor está liberando uma palavra de vitória para você. O Senhor está determinando um novo tempo na tua vida, um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, um tempo de exaltação da parte dele na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Não é por mérito, não, mas é porque primeiro ele nos amou. É para a glorificação do nome dele. Os milagres, nós vimos aqui João falando, revelam vida em Jesus. Os milagres servem de testemunho para que todos possam crer que ele é fiel, para que todos possam ver que ele é Deus e que nele temos vida. Sem ele, nós vamos morrer. Mas com ele nós temos vida para continuar na nossa trajetória. Se coloque de pé nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você esteja afastado da presença do Senhor. Ou talvez você ainda não colocou o Senhor dentro da tua embarcação. Você ainda não convidou Ele para estar dentro do barco com você. Mas hoje é a noite que você tem essa oportunidade de dizer: Senhor, entra na minha embarcação. Senhor, eu quero te colocar como capitão do meu barco. Senhor, até aqui eu tentei com a minha própria força, com o meu próprio conhecimento, com os meus próprios recursos, com o meu próprio network, com aquilo que eu achava que seria capaz de fazer. Mas até aqui eu não consegui nada. Mas a partir de hoje eu quero colocar o Senhor como capitão da minha embarcação. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou, não confessou Jesus como o único Salvador de sua vida, levante a sua mão e venha aqui à frente neste momento. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele, que ele tudo fará. A partir do momento que você coloca ele como capitão da tua embarcação, você pode até fechar os seus olhos e apenas confiar. Pode vir o vento soprando, zunindo nos teus ouvidos, mas você sabe que você não vai morrer. Mas você sabe que você não vai afundar, porque dentro do teu barco tem aquele que dá ordem ao vento e o vento tem que obedecer. Se você quer entregar a sua vida hoje ao Senhor, este é o momento. Esta é a hora, esta é a noite. Levante a sua mão e nós vamos orar por você em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Se não há ninguém, glorificamos a Deus, porque todos já têm Jesus dentro do seu barco. Então vamos fazer uma oração. E nesse momento você vai conversar com o Senhor e vai dizer: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? No meio desse vendaval, é porque o Senhor quer falar contigo. É porque muitas das vezes nós estamos tão afoitos com as coisas da nossa vida, ocupados. E o Senhor, Ele permite esses ventos, porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos alinhar dentro do propósito que Ele tem para a nossa vida. Então nessa noite nós vamos orar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Até hoje eu tentei fazer tudo da forma que eu achei que era melhor para mim, mas a partir de hoje eu vou perguntar: Senhor, qual é o melhor para mim? O que o Senhor tem de melhor para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? E o Senhor, Ele vai falar com você. Sabe o que o Senhor falou para mim? Que na área espiritual eu precisava me aprofundar mais e mais no conhecimento, na oração. Foi uma das áreas que eu mais cresci. Eu falo isso
Porque o Senhor me guiou, me direcionou a isso. Porque muitas das vezes a gente quer se ocupar, né, com o trabalho, com a prosperidade, com tantas coisas, mas esquecemos do principal, que é o nosso espiritual, que é a nossa intimidade com Deus. Sabe por quê? Neste texto tem mais um segredo, tem mais uma lição, que é: não adianta ter Jesus no barco se não temos intimidade com Ele. Não adianta ter Jesus no barco se eu não tenho intimidade com o Senhor. Embora os discípulos ainda estavam no início, aprendendo, estavam numa escola de ensino, mas eles ainda precisavam de fé. Jesus vai levantar e vai dizer: vocês são tão tímidos, não tendes fé. Vocês já têm visto tantos milagres que eu já comecei a realizar e vocês não têm fé. Ou seja, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. E que nesse ano, finalzinho desse ano, em 2022, o seu maior propósito com Deus seja mergulhar na intimidade com Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Ore: Senhor, Espírito Santo de Deus, quando eu abrir a Bíblia, me ajuda a ter entendimento. Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Senhor, eu quero sair do raso, eu quero mergulhar fundo. Senhor, eu quero subir mais um degrau em direção a mais perto de Ti. Porque o Senhor tem um propósito com você. Ele quer usar você para ganhar almas. Ele quer usar você para que através de você milagres possam acontecer. Porque a palavra de Deus diz que nós faríamos milagres maiores do que Ele realizou. Você quer viver isso? Você quer experimentar isso? Aleluia. Você quer, não porque você tem poder, não, mas porque você se diminuiu, se humilhou, mergulhou tão profundo com Deus, e Deus, Ele vai te usar como instrumento para realizar coisas grandes nessa terra, para que vidas possam se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que vidas possam ser transformadas, a começar pela tua casa, a começar pelos teus. Aleluia. Então oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta noite, ó Pai, porque o Senhor sempre tem falado de forma profunda aos nossos corações. Senhor, nós queremos pedir, Senhor, clamar, Senhor, o que o Senhor tem para a nossa vida. Queremos viver o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Queremos viver as promessas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, meu Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus Cristo. Continua nos instruindo, nos ajudando, nos capacitando, nos direcionando, Senhor, para a boa, perfeita obra que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, esta que entrou por esta porta na noite deste dia, vivendo um vendaval na sua vida, quem sabe já em pânico, quem sabe já em prantos, em desespero, não sabe que rumo, que direção tomar, Senhor amado, mas que nessa noite Tu possas dar a bonança para o Teu servo, mas que nessa noite o Senhor possa derramar, ó Deus Santo, um tempo de paz na vida de cada um, Senhor amado. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nesta noite, confiando em Ti e experimentando da Tua paz que excede todo o conhecimento. E experimentando, meu Senhor, um tempo de bonança, um tempo de alegria. Em nome de Jesus, nós clamamos. Em nome de Jesus, amém.